Oi pessoal, boa tarde. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre esse módulo, o CH376. Ele é um módulo bem interessante, fácil de utilizar. Ele é um módulo que permite você acessar arquivos em unidade de disco removível, como pendrives e HDs, e também cartões de memória SD e micro SD, através aqui dessa conexão USB. Ele é um módulo bem completo. Ele já tem aqui nesse chip integrado uma firmware que faz essa gestão do da FAT32. Então ele já faz para você esse acesso aos arquivos, na verdade utilizando o sistema de arquivos. Você não precisa gravar diretamente ou ter uma biblioteca para utilizar esse módulo. Diferentemente desse outro módulo, que é um adaptador de micro de SD card para você usar com seu microcontrolador, você vai ter que incluir uma biblioteca que crie e gerencie esses arquivos no sistema de arquivo FAT16 ou 32. Ou você pode realmente utilizar o cartão de memória como se fosse uma memória EEPROM, por exemplo, e gravar diretamente em seus clusters. Mas aí você não consegue a portabilidade de retirar por exemplo, fazer um log de arquivos aqui do seu projeto e ler esses arquivos diretamente no seu PC. Então você precisa, neste caso aqui, de uma biblioteca que crie esses arquivos no formato aceito pelo PC, utilizando o sistema de arquivo FAT16 ou 32. Já nesse caso aqui, esse componente já faz todo o trabalho para a gente. Você só utilizando essa conexão serial, você consegue realizar você consegue enviar inúmeros comandos para o CI realizar nos seus dados no pendrive ou HD externo ou outra unidade de disco. Ele é bem simples. Eu vou abrir aqui. Então esse daqui é o datasheet do CI. Aqui tem bastante informação. Você que quiser dar uma olhada, tiver interesse, é facilmente encontrado na internet. Nós temos aqui o diagrama elétrico da interface com o microcontrolador. Mas aqui eu vou direto ao ponto, na parte que tem os comandos que você envia. Neste exemplo eu vou utilizar uma conexão serial de 9600 bits por segundo, e aqui nós temos a lista de comandos. Todos são em hexadecimais, e aqui nós temos a lista dos comandos e a, a descrição do que cada comando desse realiza no componente. Eu tenho aqui um outro documento aqui de texto que eu vou estar mostrando. Deixa eu ir aqui no início desse documento. Então, para inicializar este módulo, eu não tenho aqui um microterminal aberto, também não tenho agora no momento o componente conectado, mas basicamente para você utilizar a conexão serial desse equipamento, você, com todos os comandos seriais, primeiramente você vai ter que enviar esse comando antes de qualquer outro comando. Então, para que o módulo funcione corretamente, antes de qualquer comando você envia este comando em hexadecimal 57AB, e após esse comando você pode enviar qualquer um desses outros comandos aqui da lista de comandos do componente. Então aqui uma sequenciazinha de comandos para deixar o módulo pronto para uso. Então o primeiro comando que você vai enviar é o comando aqui de configuração, para você selecionar o modo 6 de operação, e todo comando ele tem um feedback. Então aqui nós vamos enviar o comando 57AB1506 para configurar o modo 6, e nós receberemos aqui esse comando de resposta do módulo 51 OK para a configuração do modo 6, e 15 aqui porque nós temos um pendrive. No momento que eu realizei esse teste, eu tinha um pendrive conectado, então ele retorna esse valor 15. Se você não tiver nenhum pendrive conectado, o seu resultado será somente 51. Lembrando que esses comandos são todos em hexadecimal. Bom, aqui um comando que é opcional, mas é interessante você realizar esse comando para verificar a conexão do pendrive. Então você envia aqui o comando 30, 57AB30, e você vai receber um 14 como resposta em hexadecimal para sucesso, para um pendrive conectado ao módulo. E aqui o comando que é obrigatório é para você
inicializar, montar o driver que está conectado ao módulo, que é o comando 31. Todos os comandos são simples, como pode-se observar aqui. Essa sequenciazinha já deixa ele pronto para você utilizar. Então aqui nós temos 57AB31, 14, o driver, a unidade de disco foi montada. Então a partir desse ponto, a partir desse terceiro comando, você já pode realizar todos os outros comandos, demais comandos que tenham relação com acesso de arquivos na FAT32, no sistema de arquivo da unidade de disco. Então aqui um outro comando que você vai ter que utilizar para acessar arquivos para leitura ou escrita é a declaração de nome de arquivo, que é o comando 2F. Então, antes de qualquer comando de leitura, abertura de pasta ou escrita, você vai ter que declarar um arquivo. Você tem que declarar qual arquivo você vai estar manuseando. Você vai estar você vai estar enviando esses comandos para qual arquivo. Então, antes de acessar um arquivo, você deve declarar o comando. Você deve declarar o nome deste arquivo. Neste exemplo aqui, eu tenho um arquivo na pasta na raiz do meu pendrive, chamado 1.txt. Essa daqui é a representação em hexadecimal deste arquivo, /1.txt. Então eu tenho aqui a representação dele em hexadecimal. Então, para fazer a declaração deste nome de arquivo, você simplesmente envia aqui o comando 57ab, e o comando 2F é o comando referente à declaração de nomes, que nós temos aqui, 2F. E aqui nós temos a declaração do nome, que é o respectivo nome que temos aqui, 2F, 31, 2E.txt. E todos os comandos têm que ser terminados com null. No caso aqui nós temos o nosso null terminated. Aqui o comando enviado para o módulo. E neste caso particular, a declaração de nomes, ela não retorna uma mensagem do módulo, sendo que o usuário é livre para declarar o nome que ele deseja. Então aqui não temos um retorno do módulo de OK ou erro. Esse retorno será obtido mais à frente se tentarmos abrir um arquivo que não exista. Então você pode aqui declarar o nome de um arquivo inexistente, e ao tentar abrir esse arquivo inexistente, você terá uma mensagem de erro. Aqui nós temos aqui um exemplo de como abrir um arquivo ou um diretório. O primeiro passo é você declarar, no passo anterior, como descrito anteriormente, declarar o nome do arquivo ou o nome do diretório. A declaração é a mesma, aqui você não distingue entre arquivo e diretório. Então imagine que nós tenhamos o arquivo anterior, 1.txt, que eu declarei anteriormente, e eu deseje abrir este arquivo para realizar leitura ou escrita. O que você deve fazer após a declaração é usar o comando 32. Este comando ele realiza a abertura do arquivo e disponibiliza esse arquivo para você realizar os demais comandos. Então nós declaramos o arquivo anteriormente e aqui com o comando 32 o arquivo foi aberto. E nós temos aqui novamente a resposta do módulo 14, sinalizando que o arquivo foi aberto com sucesso. Agora imagine que você queira acessar um diretório para abrir um arquivo dentro desse diretório. Você faz o procedimento como descrito anteriormente, declara o nome do diretório, neste caso arquivo, e você vai usar o comando 32 para abrir esse diretório. Nós temos aqui a pasta arquivo que foi declarada, e após o comando 32 nós teremos como resposta do módulo a mensagem 41, que sinaliza um diretório aberto. Então você já dentro desse diretório basta realizar a tarefa anterior, declarar novamente um nome, no caso nosso aqui o 1.txt, e realizar novamente este comando para abrir o arquivo. Isto aqui para arquivos dentro de diretórios. Agora, estes exemplos, essas explicações que eu dei aqui, foi explicações básicas para a abertura de arquivo e abertura de diretório. Aqui, logo em seguida, eu vou dar aqui algumas explicações básicas também de como o módulo gerencia estes arquivos.